começando aqui com um orçamento do cenário planejado. Bom, aqui a gente vai falar agora de duas famílias. Primeiro, a família 1, que tem uma renda de 7 mil, assim como a família 2, com uma renda também de 7 mil. No caso 1, essa família tem uma moradia, todos os seus gastos com moradia, de 2.600. Isso aqui independente se for financiamento, se for aluguel, junto com condomínio e todas as contas de casa. Tem um transporte de R$ 800. O que está aqui? Geralmente a gente coloca só o combustível. Não, tem seguro de carro, tem tem a manutenção do carro. Então, quanto melhor esse carro, quanto mais caro esse carro, mais caro vai ser a manutenção, mais caro o seguro. Escola, ou escola de filhos, ou a própria educação, 1.200. Alimentação, R$ 1.000. Saúde, então aqui um plano de saúde, uma academia, R$ 600. Gastos pessoais, esses gastos rotineiros que a gente tem, R$ 800. A família número 2, família 2, ela tem uma moradia de R$ 1.800, ou seja, ela tem esse gasto comprometido menor, tem uma moradia um pouco mais simples de 1.800. O transporte dela fica em R$ 400 no mês. A escola dos filhos ou a própria educação, R$ 800. Alimentação, R$ 800. Saúde e academia, 500. E aqui, com a mesma renda, essa família tem gasto pessoal e lazer 1.600, ou seja, a gente já tem o dobro do que essa família número 1, e ela ainda faz uma poupança. A gente vai usar muito a palavra poupança aqui, gente, com o intuito de poupar, não do produto poupança, tá? Então, essa família ainda faz uma poupança de R$ 1.100 para o futuro dela e outros objetivos. O que a gente tem aqui? Bom, essa família aqui tem gastos menos engessados do que essa família. Ela resolveu, provavelmente, por pagar uma escola um pouco mais em conta ou em um período para os filhos. Alimentação, provavelmente essa família aqui, ela resolveu fazer uma alimentação mais em casa, desenvolver sua própria comida. Às vezes, na saúde, aqui na academia, ela não está pagando personal, está pagando um esporte, uma academia, e sobrou para ela mais para lazer, gasto pessoal e para poupar. E agora, um questionamento aqui. Qual família ela é mais rica? Alguém tem alguma coisa para falar? Aqui tá poupando. Aqui está poupando? Por que aqui está poupando? Porque, assim, no meu conceito, não sei se está certo, de riqueza é aquele que gasta menos do que ganha. Não sei se isso ainda é assim, mas não é só isso. Eu sei que tem outros fatores, né? Questão também dos sonhos, enfim, mas a grosso modo, eu acho que é a que poupa. Ótimo, ótimo. O que a gente mais escuta é isso mesmo, que a família mais rica é a família número 2. Por quê? Porque ela está tendo mais experiências, ela está sendo mais rica em experiências. Mas eu aposto que tem muita gente que vai defender a família número 1, que essa família número 1 vai falar, não, eu tenho um conforto melhor para minha família, eu vivo o meu dia a dia melhor, meu carro, ele tem airbag, ele tem várias outras coisas que me protegem, me dá mais segurança para minha família. Meu filho está numa escola melhor, então isso vai refletir no futuro dele. Enfim, tem muita coisa a ser defendido aqui por essa família número 1, que decidiu ter os gastos mais engessados. Agora, eu vou passar... eu vou responder isso. Deixa eu só acrescentar um negócio, Flávia. E assim, gente, às vezes, Fernanda, você falou isso porque você está visualizando que eles estão poupando R$ 1.100. E aí fica mais... mas você fica mais claro. Mas no dia a dia, isso é raro de ver. Sim. No dia a dia,
você vai ver a pessoa que está morando melhor, você vai ver a pessoa que está tendo um carro melhor, você vai olhar para ela, você não vai saber da real situação financeira dela. E aí você vai olhar e falar assim, nossa, mas aquela mulher, aquela pessoa ali, ela é muito mais bem-sucedida. Só que se a gente for olhar para os números, é isso que está acontecendo. Então, a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas de classe média estão vivendo igual a família 1. Só que ninguém sabe, só sabe o que está vendo. Aí tem o pessoal da família 2, que isso é mais raro, mas acontece, mas é raro, que eles às vezes são até julgados, mas não sabem que eles estão poupando 1.100. E eles estão construindo algo que permite com que eles tenham algo mais seguro lá na frente. Tô falando isso porque eu atendo, na verdade, pessoas que ganham, eu acho que até comentei, famílias que ganham 50 mil e famílias que ganham 20. A família que ganha 20, ela tem até mais do que a família de 50, porque a família de 50 fez escolhas onde aumentou e muito os gastos comprometidos. Comprometeu e muito a parte de moradia e transporte. Porque tem um carro e tá numa casa que tá num padrão muito superior ao que ela deveria, e ela, mesmo ela ganhando mais que o dobro do que a família de 20, eles não conseguem poupar. Então aqui não é igual a gente falou, não é sobre quanto ganha, é sobre a forma como gasta. Foi o que fez essa família de 50 começar, foi que eles atendem pessoas no ramo deles, que de uma forma indireta eles sabem quanto que essas pessoas ganham, e eles falam assim, cara, como que essa pessoa que ganha às vezes um terço, ali 20% do que eu ganho, tem um patrimônio maior que o meu? Escolhas. Então, só para complementar isso aí. Exatamente. E qual que foi a escolha dessa família aqui, falando de escolhas? Vamos pensar aqui, moradia. É uma família, por exemplo, que gosta de viajar muito e percebeu que só conseguiria viajar se ela morasse num apartamento menor ou em um local que não seja muito valorizado. Resolveu ter um carro mais econômico. Resolveu que vou colocar o meu filho numa escola que não está entre uma das 10 melhores que tem, enfim, no meu estado, que for, mas eu consigo dar um tempo de qualidade para esse filho meu, eu consigo fazer um esporte com ele, eu consigo que no dia a dia ele tenha experiências que sejam tão ricas quanto esse filho aqui que está na escola, numa das melhores escolas, está. Alimentação, consigo fazer esse sacrifício de não ficar pedindo iFood, de não ficar comendo em restaurante no dia a dia para eu poder comer num restaurante legal no final de semana. Ele sobra isso aqui para ele. Enfim, várias escolhas aqui que consegue ter uma sobra no orçamento. Bom, esse aqui é um cenário, como eu disse, um cenário planejado. Então, aqui a gente tem todas as variáveis estão sob nosso controle. E há quem defenda muito que a família 1 é mais rica, e há quem defenda muito que a família 2 é mais rica. Só que nem sempre a gente tem um cenário planejado. Ou melhor, a gente nunca tem um cenário planejado em todas as vezes, em todos os meses. A gente tem muitas coisas que não são planejadas. E aí, o que acontece? Aqui, na família 1, onde o orçamento ele é inflexível, está muito engessado, a gente não consegue tirar de algum lugar, acontece um imprevisto, porque os imprevistos eles acontecem. Eu falo muito disso nos meus trabalhos de projeto, mas hoje em dia eu nem estou precisando falar muito mais. Todo mundo entende muito bem, a gente tem imprevisto o tempo todo. Então, aqui, o que aconteceu? O Júnior ficou doente.
o júnior da família 1 ficou doente. E aí precisaram comprar medicamentos, fazer algum tratamento para ele. E esse tratamento ficou em R$ 500 no mês. De onde que a família 1 vai tirar? Todos os gastos eles estão engessados, todos os gastos eles já foram comprometidos e já foram feitos, seja no cartão de crédito ou não. Aí o que acontece? Pequenos empréstimos. Ou a gente vai para o cheque especial, ou a gente vai pedir emprestado para algum familiar. Enfim, a gente vai ter que recorrer a alguém porque estava tudo planejado para um cenário onde nada fosse acontecer. E aí a gente tem aqui uma dívida e mais os juros da dívida, que vai depender de onde que a gente vai pegar. Lembrando que cartão de crédito é o rotativo do cartão de crédito é a dívida mais cara que a gente tem, tá? Depois empréstimos pessoais e cheque especial. Então, onde a gente entra, onde as pessoas mais entram é no rotativo do cartão e no cheque especial, que são as dívidas mais caras que existem. Por quê? Porque não planejou. Quer dizer que a dívida, toda dívida, ela é muito ruim? Na verdade, não. Na verdade, para essa família aqui, nesse momento, a dívida foi a salvação, né? Ele precisou, que bom que ele tinha um crédito para onde recorrer, né? Só que isso tem um custo, e um custo que ele vai ficar muito caro. Qual que é esse custo? Ele começa a entrar numa bola de neve das dívidas. Ele vai para o ciclo da frustração, porque ele já começa o próximo mês dele devendo os 500 e mais com o orçamento todo engessado novamente. Então, é aquela família que aprende pela dor e passa muita dificuldade até que ela consegue se reorganizar novamente para tentar sair desse ciclo. Bom, a família número 2, que tinha um orçamento mais flexível, o que aconteceu? Teve um imprevisto de R$ 500 com medicação, com tratamento, e o que aconteceu? Tirou do lazer ou tirou da poupança, mas a gente vai depois passar melhor sobre isso, mas essa família tirou do lazer. O que acontece? Ela ainda tinha até um lazer melhor, mesmo com esse imprevisto, do que a família número 1. Então que bom, tá todo mundo, a família tá toda muito feliz que tirou do lazer, que teve de onde tirar? Não, tá todo mundo querendo matar o menino que saiu da piscina, não embrulhou na toalha, igual a mãe falou, e pegou um resfriado. Mas tinham de onde tirar. Vai ter uma conversa com a família e mês que vem a gente se reprograma, a gente faz de novo o nosso lazer do jeito que era feito e tudo bem. Por quê? Porque o orçamento ele é flexível. A gente tem de onde tirar para imprevistos. E quando a gente fala de imprevisto, não é sempre um imprevisto ruim. Nossa, que saco, eu vou ter que sempre ficar guardando para quando ficar doente. Não, existem imprevistos legais também, existem imprevistos bons. Vamos dar um exemplo aqui. A gente programou uma viagem, fomos para um país, para uma cidade, enfim, X. Chegamos lá, a gente não sabia que estava tendo um festival gastronômico, que ia ter um show super legal, que provavelmente a gente só teria oportunidade de ir naquela situação, entre outras várias coisas que a gente sabe que surgem em viagens para a gente fazer para quebrar nosso orçamento planejado para a viagem. O que a gente vai fazer? Não dá para ir, sei lá, daqui 3 anos eu faço essa viagem de novo e aí eu tento ver se eu consigo. Não, gasta a mais com o festival gastronômico, com o show, com o que for. Por quê? Porque você tem espaço nesse orçamento. Você pode fazer isso. Você pode se dar o luxo de ter essa experiência de vez em quando. Foi uma questão não planejada, mas que você conseguiu fazer porque o seu orçamento ele está flexível. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre resiliência, que a gente vai ter que ter. A gente precisa ser resiliente na vida, em todos os aspectos. A gente precisa estar sempre aberto a mudanças, porque elas vão acontecer e não é diferente com o nosso orçamento, não é diferente na nossa vida financeira.
que é a resiliência? A resiliência ela vem da física, ela é a capacidade que os corpos têm de recuperar rapidamente sua forma original. Então, o exemplo mais clássico disso aqui é um elástico. Você puxa, puxa, puxa o elástico, ele vai sempre voltar para sua forma original. E no orçamento, é isso que a gente vai alcançar. A gente está construindo um orçamento para que ele seja resiliente, que é a gente ter a capacidade de recuperar rapidamente o que foi planejado. A gente precisa planejar, a gente precisa de cenários planejados. Então, a gente precisa que ele volte à condição original. Mas imprevistos acontecem, eles vão acontecer e eles são muitas vezes muito bem-vindos que aconteçam desde que a gente tem um orçamento flexível. E aí quando a gente tem um orçamento flexível, a gente fica até surpreso de tanto imprevisto bom que surge no nosso orçamento para a gente poder gastar. Como que a gente começa uma estratégia resiliente para o nosso orçamento? Primeiro, nós vamos diminuir estoques desnecessários. A gente vem de uma cultura que a gente passa no supermercado e a gente faz uma compra muito grande. Uma compra muito grande, a gente fala, nossa, eu vou comprar isso aqui porque esse pote maior, ele está compensando muito mais, vai dar para 2 meses, enfim, a gente começa a fazer compras muito grandes. A gente veio de uma situação onde o país vivia uma inflação muito maior, então isso era até uma estratégia ao contrário aqui, uma estratégia para se dar bem. Hoje não é esse o caso. Então, o que acontece? Chega no final do mês, a gente passa um aperto absurdo, a gente deixa de fazer várias coisas e a gente tem dinheiro guardado na nossa despensa. A gente tem muito dinheiro guardado na nossa despensa. A gente tem roupa com etiqueta pendurada no nosso guarda-roupa. Ah, por quê? Porque eu aproveitei uma promoção nesse mês de julho, mas vou usar só ali em outubro. Olha o tempo que esse dinheiro ele está estocado ali. Então, diminuir estoques desnecessários, isso é o nosso primeiro passo. A gente vê muito em filmes, acho que vocês vão lembrar, em países mais desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, que ainda mais que ele é também uma referência em filmes, né, pra gente, seriados e tal. A gente vê muito as pessoas chegando com um pacotinho, carregando um pacotinho ou 2 sacolinhas em casa, que é uma compra ali da semana, que é uma compra ali de alguns dias. Isso já está muito bem, já está muito bem trabalhado na cabeça deles, né? Então, essas compras, a gente faz compras que a gente precisa para o dia a dia mesmo, para a semana, e não para ficar o mês todo ou 2 vezes no mês. Isso aqui é até interessante porque a gente começa a ver também, chegou no final do mês, está acabando algumas coisas, não, então agora eu vou fazer milagre com o que tem aqui em casa. Eu sou mestre em fazer isso. Chega final do mês, eu estou inventando um monte de coisa nova. Meu namorado sempre fala, ai, comida nova, hoje comida nova, final de mês, é uma criatividade aqui para comida daquelas. Que aí vai aproveitando tudo que tem em casa e a gente fica criativo mesmo. É incrível. Bom, diminuir estoques desnecessários, esse é o primeiro passo. Passo número 2, menores gastos comprometidos. A gente vem trabalhando até hoje do que é importante para a gente. Os gastos comprometidos. A gente vem trabalhando do que é importante para a gente até hoje. E quando a gente olha, a mesma sensação da Fernanda, que é a sensação de todo mundo, provavelmente, que aquela família número 2, ela é mais rica, poxa, ela tem mais experiência, ela está formando patrimônio, ela está vivendo mais, ela está tendo mais lazer, provavelmente ela está viajando mais. Então, se é essa sensação que a gente tem, é porque aquilo é importante para a gente. Então, agora é trabalhar para a gente comprometer menos esses gastos. Às vezes, uma mudança drástica ela vai ter que ser feita, sendo ela de moradia, de automóvel, e isso não é problema. A gente reconheceu que é importante trabalhar para isso,
e comprometer cada vez menos nossos gastos. Menos prestações no orçamento. Então, parar de fazer compras parceladas. Compras parceladas, ele enrijece nosso orçamento e é só um modo da gente dizer, eu não tenho dinheiro para isso, mas meu cartão de crédito tem, né? Então, eu vou usar o cartão de crédito várias vezes, algumas vezes, isso pode ser estratégia, mas como a gente está se reorganizando no orçamento, a gente vai ter como padrão que isso vai só atrapalhar a gente, porque isso vai realmente, porque isso vira um hábito, isso vira um comportamento. Então, enrijecer menos nosso cartão com prestações. Quero muito comprar um objeto, não sei, um fone de ouvido novo. Não tenho dinheiro esse mês. Então, eu vou começar a dar uma folga no meu orçamento para eu comprar daqui 3 meses esse fone, daqui 4 meses, daqui 2 meses, enfim. E ponto 4, resiliência versus vantagens econômicas. A gente tem que tomar muito cuidado, isso é uma coisa que eu escuto demais sobre vantagens econômicas. Por exemplo, não, vou comprar não sei, um eletrônico por R$ 1.000. E à vista ele é R$ 1.000. E se eu parcelar, ele é 12 vezes de R$ 100. Então não compensa muito mais eu parcelar do que eu desembolsar esse dinheiro de uma vez? Com certeza, matematicamente falando. Então, nós vamos fazer o seguinte: a gente pega esses R$ 1.000, coloca numa aplicação de liquidez diária e todo mês a gente vai tirar para pagar. Aí sim é uma estratégia, mas não é isso que vai acontecer. Muito menos quando a gente está em reestruturação. Então, a gente não vai fazer isso. O que vai acontecer? Você não vai guardar os R$ 1.000, você vai gastar os R$ 1.000 que você tinha para isso e vai comprometer o seu orçamento por um ano em R$ 100. E vai enrijecer esse orçamento. Então, para esse tipo de compra recorrente, esse tipo de vantagem econômica que a gente está trazendo, ela é extremamente relevante e ele só atrapalha a gente. Então, tomar cuidado com essas pequenas vantagens econômicas que só enganam a gente. E orçamento flexível. O que um orçamento flexível ele vai trazer para a gente? De novo aqui, porque a gente precisa reforçar isso. Mais gastos com lazer, com experiências para a família, para você, mais cuidados pessoais. A gente vai ter mais dinheiro para gastar com a gente e mais qualidade de vida. Lembrando sempre que um orçamento inflexível, um orçamento rígido, ele eleva o nosso padrão de vida. E um orçamento flexível, menos gastos comprometidos, eles melhoram a nossa qualidade de vida, que é onde a gente tem uma percepção de estou vivendo bem, estou gastando bem o dinheiro que eu ganho todo mês.